É isso aí, estamos quase começando o nosso lançamento ao vivo, nossa live de lançamento do meu livro Vitória nos Desafios da Vida. Sim, você está vendo o efeito especial aqui nesse vídeo. Isso é para ilustrar o quanto as pessoas desejam vitória e se sentem bastante ups, né? Bastante animados com a vitória. Mas isso é só uma ilustração, é claro. Já já começaremos o conteúdo da nossa live. Seja bem-vindo, você que está se conectando. Já vou tirar esse efeito estranho aqui para você me ver como de fato eu sou. E a nossa grande vitória é a autenticidade, né? Você precisa ser autêntico para você ser vitorioso nas coisas que você gosta. Acabei de voltar ainda há pouco da igreja, um culto muito abençoado, uma pregação excelente, feita pelo pastor Jeremias do Culto, nosso querido amigo e pastor, também professor lá do nosso seminário em Niterói, Seminário Congregacional de Niterói. Foi uma bênção muito grande a gente estar participando deste culto. E eu quero convidar você, dá tempo aí de você chamar seus amigos, você chamar as pessoas que você gosta, que você sabe que já voltou do nosso culto, já voltou do seu culto, participar da nossa live, estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, pensar um pouco sobre o que é a vitória do cristão. Já temos pessoas online aqui, ó. Cristiane Furtado disse que gostou do look, era virtual. Eu não sou louco de colocar um look desse para fazer uma live, né? Era só uma brincadeira no início. Moisés Ornelas também, seja bem-vindo. Cristiane Furtado, Moisés Ornelas, Diego Barudi, Cristiane Furtado, já falei. Anderson Matos, Dárcio Santos, Léa Lopes está assistindo também. Sejam bem-vindos a todos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoar você e possa fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você já é servo de Jesus, se você já é cristão, você já se considera um vitorioso, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Vou esperar só mais um tempinho para mais pessoas entrarem online e nós já vamos começar o nosso conteúdo, conteúdo de lançamento desse livro aqui, ó. Esse livro aqui, depois eu vou estar editando, vou colocar no YouTube também, essa live. Mas aqui aparece com a imagem invertida, mas depois vai ficar certinho lá no YouTube, tá bom? Vitória nos Desafios da Vida. Esse livro eu já lancei há algum tempo, em formato digital. Você pode adquirir esse formato digital na Amazon. E como eu tenho anunciado durante essa semana toda, esse formato digital, ele hoje, só hoje, ele está sendo oferecido gratuitamente para você. Tá bom? Então, não deixe de ir lá, dá um pulinho lá na Amazon, amazon.com.br, você vai baixar até às 11h59 de hoje. O horário de verão já foi embora, né? O horário certo, o horário comum. Não é mais o horário de verão. Então, até às 11h59, você poderá baixar o livro digital para você ler no seu celular, no seu tablet, e é de graça, tá ok? O e-book estava a R$ 7 até ontem, hoje está de graça, e a partir de amanhã nós faremos um reajuste, o e-book vai estar um pouquinho mais caro. E se você deseja, aqui ó, o livro impresso, Vitória dos Desafios da Vida, entra no site www.contextualizar.com.br para você fazer a sua compra do livro impresso, o livro em papel, para você ser abençoado. E também você pode pedir aqui pelo Facebook, pelos meus contatos, se você tiver. Mas, em nome de Jesus, eu quero que você leia esse livro e seja abençoado. E eu vou explicar já já por que esse livro é tão diferente, por que ele é tão diferencial, né? Por que ele tem tanto diferencial. Temos mais amigos aqui online, olha só. Temos aqui, deixa eu ver aqui quem não li ainda, Cláudia Marcelo,
Fala, Marcelo, grande abraço a você em outro estado aí. Cristiane Furtado disse muita chuva, o pessoal não chegou do culto. Mas depois não tem problema. Quem chegar depois pode assistir a live que vai ficar aqui gravada no Face, tá ok? Anderson Adete também está presente, Tânia Carvalho, Cláudia Marcelo também, Wellington Macedo. Temos aqui o Anderson Adete que disse, pastor, que Deus te abençoe e te conceda sabedoria para lançar outros livros edificantes como esse. Obrigado, meu querido Anderson, que foi meu aluno lá no seminário. Grande abraço. A Cláudia Marcelo também, no caso é o Glaucia Mello também está nos assistindo. E eu me refiro aqui ao Marcelo Medeiros, também foi meu aluno, teve que sair do seminário para poder estar no seu estado de origem, mas ainda assim ele nos dá apoio, né? É uma grande bênção ter você aqui com a gente, Marcelo. E todos vocês que estão nos assistindo, sejam bem-vindos a essa live. Nós já vamos já começar o nosso conteúdo. Eu vou fazer um pequeno estudo aqui e vou falar um pouco sobre o livro, dizer do diferencial dele e de como você pode ser abençoado. Não esquece, aproveita agora antes de a gente começar o conteúdo. Se você estiver no seu computador, dá um pulinho lá na loja da Amazon, amazon.com.br, e você vai poder baixar a versão digital desse meu livro aqui, ó, Vitória dos Desafios da Vida. Vai poder baixar a versão digital dele totalmente de graça, mas é só hoje. Hoje, 17 de fevereiro, até às 11h59. Você pode poder baixar de graça, tá ok? Para você ler e ter condições de conhecer um pouco mais do conteúdo desse livro. E mesmo assim, se você baixar o livro gratuitamente e desejar a versão impressa para você ou para presentear alguém, é só você entrar em contato comigo. Você pode fazer o seu pedido online no site www.contextualizar.com.br para você adquirir a versão impressa do livro. E também pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, pelo próprio Facebook, Instagram, pelo Twitter, que eu também tenho, enfim, você pode fazer contato, tá ok? Se você também tiver e-mail, você pode também pedir pelo meu e-mail, tá ok? Eu vou colocar digitado aqui depois os meus e-mails e meus contatos nas redes sociais para você fazer contato, tá ok? Marcelo está dizendo, Pastor Davidson, homem muito usado por Deus por meio de suas literaturas. Deus continue abençoando você e seu ministério. Obrigado, Marcelo. Deus te abençoe grandemente também, ok? Temos saudade de você lá no nosso seminário. Bom, acho que mais gente já está chegando. Deixa eu ver aqui exatamente. Já são 10h04. Já dá para começar o nosso conteúdo, né? Você que está nos assistindo agora, você está na live de lançamento. É uma live especial que eu estou fazendo hoje de lançamento desse livro aqui, ó. Vitória dos Desafios da Vida. Ele está sendo oferecido na versão digital e também na versão impressa agora, a partir de hoje. Ok? Versão impressa para você poder estar sendo abençoado com a leitura desse material. Qual é o diferencial desse livro aqui? Preciso começar a falar sobre isso. Por que ele é tão diferente? Você olhando assim a capa, olhando pelo título, você pode talvez ter aquela impressão, a impressão de que você estaria lendo um livro de autoajuda gospel. Ou como tantos livros que você vê nas prateleiras aí em geral, falando sobre vitória, mas buscando aquele entendimento da vitória segundo a tão mal colocada, malfadada teologia da prosperidade. Esse livro aqui não é um livro de teologia da prosperidade. Então, deixar claro para você. Esse livro aqui não trata de teologia da prosperidade. O livro trata sobre vitória à luz da Bíblia. Na verdade, com esse livro aqui, eu estou desconstruindo toda aquela informação, todo aquele entendimento falso, errado, que a teologia da prosperidade vem pregando há algum tempo, especialmente aqui no Brasil. Então, se você, por exemplo, espera ter nesse livro um livro que vai te dar fórmulas
para você enriquecer em 10 passos, para você ter a vitória financeira, ou a vitória numa saúde física, ou vitória em uma causa na justiça, esse livro não trata disso. Eu quero deixar claro isso para você, tá? Pode procurar outro tipo de literatura se você tem interesse nesse tipo de assunto, com essa vibe, né? Com esse tipo de abordagem. Esse livro aqui tem abordagem diferente, ok? Nós estamos aqui desconstruindo todas as noções erradas que a teologia da prosperidade foi construindo ao longo do tempo. Eu quero, inclusive, ler para vocês aqui como está a chamada do meu livro, aqui na parte de trás. Aqui na parte de trás tem essa sinopse do livro. E aqui embaixo, a minha foto atual e o texto com o meu currículo. Mas eu vou ler essa parte aqui para você, ok? Vou ler essa parte aqui onde eu explico de forma sintética como esse livro é diferente, ok? E como você vai poder ser abençoado quando você ler esse livro. Deixa eu perceber aqui quem mais está me assistindo, né? Temos aqui a Graziane Menezes, lá que colabora na nossa igreja lá, né? Um grande beijo, Graziane. Cícero Ramos, Michael Custódio, Nelby Novaes, Pedro Henrique, Josué Barbosa, Berna Santana de Souza, Tânia Fonseca, Fernando Baião, meu aluno Fernando Baião, lá do seminário, grande abraço. Desi Rodrigues também, a esposa de um grande amigo meu, também ela é uma grande amiga, a esposa do Zoê, do Luiz Roberto, um grande abraço. Coral Acordes, Desalion, fala meu pastor, manda fogo aí, varão, Deus é contigo, Emuná. Esse aqui eu já sei quem é. É lá da nossa igreja lá. Uma bênção, né? Marcelo Duarte também está me assistindo lá da nossa igreja. Ministra de Louvor. Olha, se você quer comprar um CD com músicas maravilhosas, procura aqui a nossa irmã Marcelo Duarte, que está assistindo a gente, especialmente o cântico daquela música que fala sobre o tempo de Deus, né? É uma bênção essa música, o CD da Marcelo me edifica muito, me abençoa muito, né? Eu realmente recomendo que você adquira o CD da Marcele, onde ela canta especialmente aquela música, ela faz especial que eu gosto muito, chamada O Dono do Tempo, tá bom? Deus te abençoe, Marcele, e o seu grande ministério musical também. Bom, sem mais delongas, eu vou ler aqui a sinopse, para você ter uma ideia do que se trata nesse livro. Eu vou depois dar um estudo bíblico aqui, onde de forma resumida eu vou falar sobre a introdução e também vou falar sobre o primeiro capítulo desse livro, que você também pode baixar gratuitamente, se você não conseguir pegar o livro inteiro gratuitamente hoje na loja da Amazon. Tem uma degustação, essa degustação eu já liberei desde o início dessa semana, e você pode então receber essa degustação com a introdução e o primeiro capítulo do livro, que eu vou explicar aqui de forma sintética, ok? Então, se você quiser a introdução e o primeiro capítulo para você guardar com aquilo que eu vou falar aqui, você vai poder baixar a degustação gratuita. E depois, se você gostar e quiser ampliar os seus estudos sobre vitória na Bíblia, você pode então adquirir o livro, seja na versão digital, seja aqui na versão impressa, tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu ler aqui então a sinopse. Preste atenção na sinopse. Este é um livro incomum. O motivo de ele ser tão especial é bem simples. Muito se fala em vitória nas igrejas evangélicas brasileiras de hoje, mas pouco se busca nas Escrituras as bases sobre este assunto. Por que enfrentamos tantas lutas na jornada? Qual a perspectiva que o cristão deve ter diante dos grandes desafios? A palavra de Deus dá ênfase às pequenas vitórias cotidianas ou só focaliza a bem-aventurada vitória final? Finalmente, você compreenderá o que a Bíblia diz. De fato, eu procurei ao longo desse livro trabalhar essas questões. As lutas que enfrentamos, qual a perspectiva real que o cristão precisa ter com respeito à sua vitória nessas lutas que nós enfrentamos, sejam pequenas, sejam grandes.
lutas inclusive de morte, né? Os apóstolos, os cristãos do primeiro século, do Novo Testamento, eles eram perseguidos, torturados e mortos por causa da sua fé. Será que, segundo a visão da teologia da prosperidade que a gente combate tanto, será que nessa visão esses irmãos poderiam ser considerados como vitoriosos, já que foram mortos pelo Evangelho? Por amor ao Evangelho, aliás? O Apocalipse diz, o Senhor Jesus revela para João no Apocalipse, de que sim, mesmo morrendo, mesmo sendo torturados, mesmo padecendo muitas necessidades e dificuldades, esses irmãos foram considerados por Deus e por Cristo mais do que vencedores. Então, está muito equivocada essa ideia de que só é vitorioso quem de verdade é rico, tem muita saúde. Essa é uma ideia que não tem base bíblica. E ao longo da leitura desse livro, você vai entender isso. Tá? Michael Custódio está falando aqui, ó, olá professor, Deus seja louvado através da sua vida. Já li boa parte do livro, é fantástico. Olha, Michael, obrigado. Tema muito importante para entendermos o contexto evangélico atual em que vivemos, onde o outro evangelho vem sendo pregado, enganando a muitos com suas falácias. Deus os abençoe, forte abraço. Muito obrigado, Michael, que Deus te abençoe também, grandemente no seu ministério, na sua vida, ok? Continue com a gente, eu vou falar aqui rapidamente sobre o conteúdo desse meu livro aqui, na introdução e o primeiro capítulo dele, tá? Então esse livro aqui vai na contramão do que está sendo pregado hoje, tá? Então não se engane, esse livro aqui vai te dar a base bíblica para que você entenda de forma saudável, de forma coerente com a palavra de Deus, o que o próprio Deus nos ensina sobre a nossa vitória. Olá, Denise Raposo Barbosa Sarmê, Valéria Rego, Osiel Rocha, sejam todos bem-vindos nessa live. Essa live é para você que deseja compreender um pouco do que a Bíblia ensina sobre a sua vitória. Tá bom? Vamos então começar a falar aqui sobre vitória nos desafios da vida. Na introdução desse meu livro, se você já conseguiu baixar a versão digital, já comprou o livro físico, ou então pelo menos já pegou a degustação em PDF, né, desse meu livro, você vai poder perceber que logo na introdução eu já começo falando sobre um tema que é muito espinhoso para muita gente. Ok? Que tema é esse? O título dessa introdução é Você cultua a Deus ou a vitória? Isso, parece estranho, não parece? Parece que é um negócio meio complicado. Mas, na verdade, muitos cristãos estão nas igrejas hoje em dia, claro que não são todos, é lógico, mas há muitas igrejas ainda que ficam propagando um verdadeiro culto à vitória, e não ao Deus que dá a vitória. Essa é uma diferenciação muito importante que a gente precisa fazer. Por que eu digo isso? Porque quando você cultua a vitória, você está colocando o fim de um interesse pessoal como sendo a coisa mais importante da sua vida. Tem até um corinho antigo que o pessoal cantava, não sei se ainda canta hoje nas igrejas, mas esse cântico dizia o seguinte: eu vim buscar minha bênção, Jesus tem bênção para dar. Se você vir buscar sua bênção, espera Jesus vai lhe dar. Não é? É um cântico antigo, até bonitinho, coisa e tal. Mas ele coloca o foco naquilo que a Bíblia realmente não coloca. E você vai entender o porquê que eu vou falar isso hoje aqui. O principal objetivo da gente estar na igreja não é para buscar bênção, especialmente bênçãos materiais ou bênçãos físicas. O principal objetivo da gente estar na igreja, para quem já é cristão, é adorar o Senhor. E aproveitar para pregar a palavra para aqueles que não conhecem. É lógico, tem também o objetivo evangelístico. Mas para quem já é cristão, é adorar o Senhor. A gente precisa estar na igreja com esse intuito, com esse desejo, adorar ao Senhor, que nos dá a vitória. E a gente vai ver isso aqui na Bíblia hoje.
nesse pequeno estudo que eu vou fazer aqui, nós vamos olhar isso na palavra de Deus, tá? Mas a gente está entrando aqui, ó, Joyce Pereira, João Carlos Cabral também, J. Carlos Cabral, não sei se é João ou José, né? Mas sejam bem-vindos também nessa live. Deus abençoe você, ok? Então, a pergunta está no ar, a pergunta que eu fiz na introdução. Você pode acessar a introdução, seja pela versão digital, que até hoje, até o final da noite de hoje, está de graça. Você pode também baixar o PDF de degustação e comprar o livro aqui, ó, o livro Vitória nos Desafios da Vida. Ele vai abençoar a sua vida, ok? Vamos conhecer o que é ser vitorioso à luz da palavra. Olá, Sheila Cardoso, seja bem-vinda também e seja abençoada com o nosso estudo de hoje, ok? Grande abraço a vocês. Então a pergunta está no ar a pergunta que está no ar, você cultua a Deus ou a vitória? Nós não podemos colocar a vitória como o fim principal da nossa vida. O fim principal da nossa vida, você verá aqui, é glorificarmos a Deus. Também, inclusive, quando Ele nos dá a vitória. A vitória é consequência. Ela não é o objetivo principal. Mas vejamos aqui, tá? Vamos ver aqui com calma. Tem uma frase muito interessante do Álvaro Granha Loregian, que ele fala o seguinte: a idolatria é uma necessidade humana por admirar o poder e o sucesso. Infelizmente, porque muitos admiram o poder e o sucesso, isso acaba se tornando uma idolatria para muita gente. Tem pessoas que fazem de tudo, até coisas erradas, para poder alcançar sucesso, poder, dinheiro. E no final das contas, tudo está no coração humano em um único sentimento. E esse sentimento eu vou dizer para você qual é. É o sentimento de você estar alcançando um nível mais elevado do que o que você tem enquanto ser humano. Muitas vezes a gente tem esse sentimento de estar nos projetando além do que a gente pode, além do que a nossa própria natureza, além do que a nossos próprios desejos até, né? E a gente quer alcançar o sucesso tentando nos projetar acima. A gente pode pensar que isso é algo normal, mas na verdade não é. Isso foi algo que surgiu com o pecado em nosso coração. O pecado nos faz querer o sucesso, a vitória, o poder, a ganância, de uma forma desenfreada até. Inclusive a palavra de Deus diz que Deus colocou em nosso coração o desejo pela eternidade. Ele colocou a própria eternidade em nosso coração e o anseio por ela. Por causa disso, a gente tenta de qualquer maneira estar alcançando esses patamares superiores à nossa própria situação. Mas olha só uma outra frase também interessante, escrita por um teólogo, tá? Um teólogo chamado Donald Carson, um teólogo muito famoso, muito conhecido e muito respeitado. Carson disse o seguinte: idolatria é qualquer coisa e tudo que toma o lugar de Deus, que me faz tentar achar a minha própria identidade e lugar no universo por apelar no universo. Eu vou repetir aqui porque eu acabei atropelando a leitura aqui. Idolatria é qualquer coisa e tudo que toma o lugar de Deus, o que me faz tentar achar minha identidade e lugar no universo, por apelar a algo ou a alguém e não a Deus. Donald Carson falou isso, um grande teólogo, tá? E a gente muitas vezes vai percebendo que muitas vezes a gente condena, por exemplo, alguém que pertence à fé católica apostólica romana porque ele se ajoelha diante de uma imagem. A gente também, como evangélicos, a gente acaba condenando outros religiosos de outras fés religiosas porque se ajoelham diante de uma imagem que é de fato idolatria. Não estou dizendo que não é idolatria. Mas muitas vezes nós cristãos também, quando idolatramos pastores, cantores evangélicos, apóstolos, que praticamente se colocam como semideuses, a gente muitas vezes também
confunde o respeito à liderança, que é bíblico, tem que acontecer, com uma espécie de idolatria, como se esses líderes evangélicos fossem de fato donos da verdade de forma absoluta. E, queridos, isso não tem respaldo bíblico. Não tem. Um pastor, um líder, é ser humano e pode errar tanto quanto qualquer um de nós. Ora, eu sou pastor evangélico. Sou pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Niterói, que fica ali no Barreto, em frente ao Carrefour. Estou ajudando o pastor Hidalgo nesse ministério. Mas não é por isso, nem eu, nem o pastor Hidalgo, nem qualquer pastor, a gente é inerrante. Inerrante é Deus, é a palavra dele. É isso que é inerrante. Ele é inerrante. Nós não. Nós somos falhos. A gente tem que aprender a se colocar em nosso próprio lugar. Nós temos que aprender a nos colocar no nosso lugar, que é estar, de fato, nos colocando debaixo da bênção de Deus, debaixo da orientação dele, e aquilo que ele nos ensina. Na sua palavra é o que deve guiar a nossa vida. Por isso, a importância desse livro e dessa live, para desmistificar algumas coisas, alguns erros que algumas pessoas têm criado aí ao longo do tempo. E a gente precisa, de verdade, vencer isso pela palavra de Deus. Tá? Então, por causa dessa questão que a idolatria oferece para muita gente, está colocando uma outra coisa, uma outra pessoa no lugar de Deus, isso se torna um trono aqui no coração. E a gente acaba ficando fascinado por essa idolatria. A gente fica fascinado por isso. Por isso que as pessoas não conseguem viver, muitas vezes, sem serem dominadas por outros. Isso é algo que está aqui, na mente e no coração do ser humano. Mas a palavra de Deus diz que se a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João, a gente lê isso. Então a gente precisa entender que a palavra de Deus quebra amarras da idolatria na nossa vida. Seja idolatria a imagens de ídolos, de falsos deuses, seja a idolatria de personalidades no meio evangélico também. Qualquer tipo de idolatria é condenada pela palavra de Deus. A Bíblia diz que isso é tido como pecado de feitiçaria. É coisa séria na presença de Deus. Tá? Temos uma outra frase aqui interessante também, que é de um poeta chamado Reinaldo Ribeiro. Ele disse o seguinte: se a sua fé no sobrenatural percorre caminhos que não se traduzem de forma direta e exclusiva em Cristo Jesus, a essa fé dá-se o nome de idolatria. Essa frase é muito verdadeira, porque ela mostra para a gente que o único objetivo da nossa vida é agradar o Senhor Jesus, é agradar a Deus. E a eles, tanto a Jesus quanto ao Pai, que a gente precisa dirigir as nossas orações, os nossos pedidos. Eles é que são os merecedores do nosso respeito, muito maior do que qualquer outro tipo de entidade, de pessoa, ou até de uma imagem, escultura. Entendeu? Então, todo tipo de idolatria deve ser rechaçado pelo servo de Deus. Uma outra frase também interessante de Amaury Valim. A idolatria é um produto da fé competitiva, assim como o fanatismo torna os cidadãos medíocres. É interessante esse conceito de fé competitiva. De fato, a idolatria leva a pessoa a querer estar competindo com a outra para ver quem tem mais fé, quem agrada melhor o seu ser de idolatria, né? de adoração ao Deus falso, ao ídolo falso. Então a gente precisa entender, queridos, que nenhum tipo de idolatria ela é agradável ao coração de Deus. Deus deve ser o único a ser adorado. Isso está muito, muito claro na palavra, desde os 10 mandamentos. Desde o Gênesis isso já acontece, desde o Êxodo isso já acontece também. Deus condenando veementemente a idolatria, porque só Ele é digno de adoração. Tá? Portanto, se a idolatria é tão condenada assim na palavra de Deus, não devemos adorar a vitória. O nosso único ser
e que devemos adorar é o Senhor. A vitória não deve ser o objetivo de idolatria para o cristão. Eu não tenho que buscar a vitória, correr atrás da vitória, com muita força, com muita garra, correr atrás da vitória a qualquer custo. Isso não. Isso está errado, isso não é bíblico. Eu preciso cultuar a Deus, adorar o Senhor, e consequentemente as vitórias me seguirão. Não sou eu que corro atrás da vitória, é a vitória que corre atrás de mim. Você vai ver isso aqui no nosso estudo de hoje. Tá? Tem mais gente aqui se conectando, deixa eu só dar uma passada aqui rápida e vamos continuar com o nosso estudo agora sim, usando a Bíblia com muito mais propriedade. Né? Temos aqui a Sheila Cardoso, acho que eu já falei, Diego Garcia, Simone Domingues, Irimar Nunes, Fernando Matos, meu aluno também no seminário, acho, se não me engano ele, Elane Santos, Eve Rodrigo, esse sim é meu aluno no seminário, Vitor Soares, Edna Costa, Luana Rebelo, sejam bem-vindos todos, que Deus abençoe e esclareça a sua mente e o seu coração sobre esse assunto da vitória à luz da palavra, ok? Agora que eu já terminei essa parte de idolatria, que de uma forma bem assim ampla, né, o tema é muito abrangente. No livro aqui você vai ter um pouco mais de informações sobre idolatria. Só você conseguir esse livro aqui de alguma forma, seja digital, seja impresso. Eu falo um pouquinho de idolatria aqui sobre ele. Tem muitos outros livros também sobre idolatria que vale a pena você ler, ok? Bom, quero mostrar agora para vocês aqui um texto da Palavra de Deus, e para isso eu trouxe aqui, eu estou aqui com ela, a minha Bíblia, é a Bíblia Corrigida Fiel, é uma versão que eu gosto bastante porque ela é muito literal. Algumas pessoas não gostam porque ela é literal demais, tem uma linguagem arcaica. Eu mesmo antigamente não usava muito. Hoje eu uso bastante a minha Bíblia Corrigida Fiel, porque ela traz assim uma proximidade muito grande dos textos originais, do hebraico e do grego. Então por isso eu gosto de ler hoje em dia nessa Bíblia aqui, nessa versão. Tá? Se você gosta de estudar grego e hebraico, gosta de estudar a palavra e interpretar a Bíblia tentando chegar o mais próximo possível do que ela significou para os seus leitores originais, essa Bíblia aqui te ajuda por ser uma tradução literal de como está praticamente lá no texto da palavra nos originais, tá? Cláudio Roberto Araújo, também um grande abraço, seja bem-vindo, ok? Vou ler para vocês aqui, espero que você esteja com a sua Bíblia aí. Se você puder, abra aí 1 aos Coríntios, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Olá, Zelaí Rodrigues, um grande abraço, Deus te abençoe. Vê se você consegue abrir aí. Ou então no seu celular, né, se você tiver outro aparelho aí. Mas abra a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 57, que fala o seguinte. Esse texto fala o seguinte. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo aqui ele tem um contexto. Eu vou falar sobre esse contexto um pouco mais no final da nossa live, tá? Que eu vou voltar a esse versículo e vou tratar do contexto dele, mas fica com esse versículo na sua mente. Vou ler novamente para você. Graças a Deus. Paulo está dando graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só para que a gente entenda aqui, tá? Estou vendo aqui que o Giovano Clementino já entrou. Seja bem-vindo, Giovano. Deus te abençoe. Então, quem está falando aqui? É Paulo, que escreveu a carta aos Coríntios. Então, Paulo está dando graças a Deus. Ele dá graças a quem? A Deus. Por que ele está dando graças a Deus? Porque Deus é aquele que nos dá a vitória. E como é que Deus nos dá a vitória? Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, perceba aqui alguns detalhes. Em momento algum, é Paulo ou qualquer cristão que está perseguindo a vitória. Tá? Esse versículo aqui você já percebe que ninguém que está correndo atrás de vitória.
Ninguém aqui está fazendo campanha de não sei quantos dias, de 7 dias, de 20 dias, não sei, subindo, descendo o monte, fazendo isso, fazendo aquilo, pagando o preço, como o pessoal gosta de dizer, né? Para alcançar a vitória. Não tem ação humana aqui. Paulo está dando graças, porque alguém já agiu para dar a vitória para ele. Quem está agindo para dar a vitória para Paulo? Deus. E como é que Deus agiu? Usando Cristo como intermediário para nos dar a vitória. Que vitória é essa? A gente vai ver no final. Ok? A gente vai ver a vitória lá no final desse estudo. Que tipo de vitória é essa que Paulo se refere? Tá? Mas vamos ver aqui, olha só. Uma frase interessante do pastor Caio Fábio. Ué, você vai citar Caio Fábio agora, pastor Davidson? Na época que ele podia ser ouvido. Ele tem uma época boa. Para quem viveu aqui nos anos 80, 90, pegou o Caio Fábio no começo do seu ministério, na época que ele realmente podia ser ouvido. Hoje ele está meio complicado. Hoje eu não aconselho que você ouça o Caio Fábio. Tá? Ele está numa fase muito ruim. Ele precisa ter ainda uma espécie de reconciliação de volta com Deus. Tá? Mas houve uma época que ele era bom pregador e que ele pregava de fato a palavra. Foi nessa época que ele escreveu essa frase que eu vou ler agora para você. Tá? Todas as nossas desilusões deveriam ser por nós tratadas como bênçãos. Pois, afinal, trata-se de uma desilusão. Ilusão. Né? Ou seja, você sai de uma ilusão. Por isso, desilusão. Né? Ou seja, da libertação da ilusão. Por que essa frase é interessante? Porque quando a gente mostra qualquer assunto à luz da palavra de Deus, alguns cristãos que não têm ainda o costume de ler e de estudar a palavra de Deus, entram em um processo de desilusão. Porque eles sempre foram ensinados, não com base na Bíblia de verdade, muitas vezes, né? Claro que não são todos. Mas às vezes é ensinado à luz do senso comum. E pega algumas frases feitas do meio gospel, do meio evangélico, e começa a incorporar, a internalizar essa palavra, essa frase feita, essa frase muitas vezes pregada em púlpitos ou ensinadas na escola dominical, sem um senso crítico, sem fazer como os crentes de Bereia, que está lá em Atos 11, que é como eles faziam. O que os crentes de Bereia faziam e foram muito elogiados. Eles, quando recebiam a palavra do que Paulo pregava, do que qualquer um pregador e apóstolo pregava, eles iam para casa e pegavam a palavra de Deus que eles tinham acesso na época, que era o Antigo Testamento, pegavam lá os rolos dos livros do Antigo Testamento e ia conferir. Ia rolar lá o rolo, né? Para conferir, para ver se o que Paulo pregou, se os apóstolos pregaram, o que estava de verdade na palavra. O Novo Testamento ainda não existia, ainda iria existir. Mas o Antigo Testamento já estava acessível para eles, seja em hebraico mesmo, no original, seja a Septuaginta, que também era muito usada na época apostólica. Então, os cristãos de Bereia foram elogiados na palavra de Deus porque eles tinham esse senso crítico. Eles não se basearam só numa frase feita, e ainda mais com essas frases feitas que o pessoal manda repetir em púlpito, o quanto isso é complicado, né? As frases de vitória, do tipo, aperta aí a bochecha do sermão, diz que ele é o cuticute do Senhor. Coisas desse tipo, que não tem nenhum tipo de valor espiritual real, não é? É só frase de efeito, é só animação de auditório. Isso não edifica vidas. O que edifica é a palavra de Deus. Entendeu? Então, a gente vai perceber aqui o quanto muitas vezes você sofreu uma desilusão. Porque você acreditava em certas coisas. Aí você vai ler a palavra de Deus e vai estudá-la com um pouco mais de cuidado. E você entende que a Bíblia está te ensinando, está te levando para o caminho oposto do que o que você sempre acreditou. Meu irmão, se você é crente, o teu compromisso é com a palavra. Então, deixe o seu preconceito, deixe tudo aquela ilusão que você acreditava e abrace com força a palavra de Deus na sua vida.
É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai trazer vitória para você. Entendeu? Vamos continuar então. Perdão. Vamos continuar então com o nosso estudo bíblico sobre a vitória, tá? O conceito de vitória, ele é um conceito na Bíblia, né, que teve uma origem, tá? Como tudo na Bíblia, ela tem uma origem em um conceito também cultural. Às vezes a gente perde a perspectiva de que a Bíblia ela é uma mescla de culturas de vários povos, mas principalmente do povo judeu. Como era o tipo de pensamento judeu no Antigo Testamento, no Novo Testamento ainda era esse tipo de hegemonia ideológica, que é a ideologia dentro do judaísmo. A cabeça do palestino do primeiro século, na época de Cristo, quando começou-se o Novo Testamento, era a cabeça de um palestino judeu, portanto, era a lei de Moisés, era a religião judaica que estava sendo praticada ali, que tinha um esforço para poder entender e para poder colocar em prática o que o rabino falava, o que o fariseu, o saduceu, os doutores da lei falavam, para aquelas pessoas era muito importante. Entende? Então você vai percebendo o quanto, embora o pensamento judaico também tenha sofrido influências do helenismo, né, com Alexandre o Grande, as conquistas dele, depois com o próprio romanismo, com o Império Romano, e toda aquela influência, né, aquela opressão que faziam contra o povo, tudo isso, é claro, trouxe influência. Mas a principal influência do pensamento judaico e dos cristãos também no início do cristianismo era o pensamento judaico. Tá? Então você vai perceber aqui que a noção de vitória dentro da palavra de Deus na visão do Antigo Testamento, na visão na língua hebraica, a palavra principal, tem outras palavras, mas a principal palavra para vitória em hebraico é natsar. Guarda isso, natsar. Ok? Natsar é a palavra hebraica para vitória. E como é que a gente pode também interpretar outras acepções para a palavra natsar do Antigo Testamento, como traduz para o português? Força, vitória, perpetuidade. E também traz essa ideia, a ideia de luminosidade, claridade, o clarão. Olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Clarão, clarão aqui no meu rosto. A luz que eu estou colocando aqui para você me enxergar melhor, né? Então você vai perceber que a palavra natsá em hebraico traz tanto a ideia de luminosidade, claridade, brilho, daí a palavra glória, glória tem a ver com brilho, tá? Como também força, vitória de um modo geral e perpetuidade, ou seja, eternidade. Algo que começa e não vai ter fim, é uma coisa perpétua. A palavra vitória em hebraico, natsá, ela traz essas ideias. Então, todas as vezes que aparecer na palavra de Deus, mesmo que seja no Novo Testamento que foi escrito em grego, mas quando aparece vitória, você guarda isso na sua cabeça. Traz essa ideia de força, vitória, perpetuidade e luminosidade. Tá? Depois, com a própria ingerência da cultura grega, também trouxe aquela noção de vitória com os louros da vitória, né? Colocava aqui na orelha, quando um atleta conquistava as Olimpíadas. Então colocava aquela coroa, que é o louro da vitória, e aquilo também já trouxe algum significado de vitória também. Mas originalmente, tá, em hebraico, traz essa ideia também de luminosidade. Isso é interessante, porque a Bíblia fala que Deus tem a sua glória, e os humanos também têm a sua glória. Que glória seria essa? Para Deus, ele próprio é luz. Ele é a luz inacessível para a gente. Essa é a glória dele, tá? E a glória dele também é tratar e conduzir a humanidade em seu processo de completa purificação do pecado que trouxe tanto problema para a gente até hoje, né? O projeto divino é ser glorificado através da vida dos seres humanos. Guarda isso no seu coração, porque isso vai mexer com a sua noção do que é vitória e do que não é vitória. Se você recebe uma bênção, mas de alguma forma você não está
glorificando a Deus com a bênção que você recebeu, você não é considerado vitorioso à luz da Bíblia. A tua vitória precisa glorificar a Deus, seja quando você testemunha verbalmente na igreja, no culto, numa pregação, seja quando você testemunha com a sua própria vida, né, diante das pessoas. Tudo isso, queridos, é para a glória de Deus. A própria Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Você está conseguindo entender? Então, entenda que a gente está falando aqui dessa noção dupla que a palavra hebraica traz, de luz e persistência. Não é só você receber uma vitória, receber uma bênção e você se considerar vitorioso, e agora está ok, já estou tranquilo, posso seguir a vida como bem entender. Não, persistência. A vitória exige persistência quando a gente recebe de Deus. Eu recebo de graça a vitória dele. Ela me acompanha porque eu sou servo dele. Isso exige o quê? A minha persistência no caminho. Percebe? A condição para que a gente seja vitorioso à luz da Bíblia é persistir no caminho divino. Se não persiste no caminho, mesmo que eu tenha recebido uma vitória, uma bênção, ela pode perder o seu brilho, ela pode perder a sua glória. Porque Deus precisa ser glorificado a todo momento. É essa a noção bíblica de vitória, que a gente está começando a entender agora aqui. Em primeira instância, a nossa vitória, ela só é dada porque Deus precisa ser glorificado com ela. Se não for para glorificar a Deus com a sua vitória, você não vai ser vitorioso, você não vai receber vitória. Então o seu coração, querido, tem que estar no lugar certo. O meu coração, ele tem que estar no lugar certo, que é querer glorificar a Deus. Entendeu? Mas vamos prosseguir aqui com o nosso conteúdo. Olha só. Brilho, portanto, dá conotação, o brilho, né, a ideia de brilho, dá conotação, dá para a gente essa ideia de preeminência, glória inigualável, vitória, liderança, de alguém que está por cima, entendeu? No linguajar brasileiro aqui, quem está por cima da carne seca, né? É aquele que é líder, é aquele que está com a vitória, é aquele que tem a liderança, tá? A ideia de brilho na palavra natsá, que significa vitória, traz essa ideia de liderança, de alguém que está no topo, alguém que está na frente. Outra ideia também interessante que a palavra natsá em hebraico nos traz é a ideia de persistência, tá? Como a gente está falando aqui. Persistência dá a conotação de duração, de perpetuidade. Portanto, a vitória que Deus dá não é a vitória que eu corro atrás. Às vezes eu preciso correr atrás de alguma coisa, claro. Tem que estudar para depois aprender uma profissão e ter um emprego. Entende? Se eu estou desempregado, eu preciso mandar currículos, eu vou me esforçar para isso, é lógico. Aí eu vou obter uma vitória a partir desse esforço que eu fiz. Claro. Mas eu me refiro aqui a vitórias, especialmente vitórias do plano espiritual. Tá? Vitórias no plano espiritual. Que talvez você possa entender que sejam vitórias com V maiúsculo. Né? E vitórias no plano também material, talvez vitórias com V minúsculo, talvez você possa entender assim. Esses dois conceitos de vitória, eles precisam estar completamente alinhados com a vontade divina. Então, portanto, em primeira instância, ainda que eu tenha que fazer a minha parte para alcançar algum nível de vitória, a principal atuação para a minha vitória é Deus agindo na minha vida. Entendeu? Eu posso ser inteligente, eu posso ser esforçado, eu posso, como o pessoal diz aí, dar sorte na vida e alcançar certos patamares. Isso pode acontecer, claro, tem gente que não teme a Deus e consegue algumas vitórias, porque ele tem esse conhecimento um pouco mais abrangente, estudou, se esforçou e tudo mais. Mas a questão é, para o cristão,
A vitória, de um modo geral, tem que ser para a glória de Deus. E porque é para a glória dele, mesmo que eu não seja tão inteligente quanto o outro que é, ele pode querer me dar a vitória, se esse for o desejo do coração de Deus. Se essa for a vontade que o Senhor tem de modo soberano na minha vida. Entendeu? Deus pode te abençoar, você se esforçando, estando preparado, mas talvez menos preparado do que o outro. Mas Deus pode abençoar você porque você é fiel a Ele. E Ele pode ter um plano para colocar você no lugar de vitória que você está desejando, está sonhando ter. Mas vamos continuar com o nosso conteúdo aqui, tá? Então, a noção de brilho e depois a noção de persistência, tá? São noções que a palavra natsá em hebraico traz. Ok? Vamos continuar então. O hebraico moderno, que é o hebraico falado hoje em Israel, traz a ideia de conquistar, prevalecer, tá bom? Que também traz aquela ideia de você prevalecer, por quê? Porque você foi vitorioso, você conquistou e você permanece vitorioso. Então não é só eu ser vitorioso hoje e amanhã eu perder, mas eu ser permanentemente vitorioso. Essa é também a ideia que a palavra natsá traz do hebraico. Ok? Bom, agora vem uma palavra importante que eu vou citar de um filósofo. Tá? Vou citar um filósofo aqui. Ele fala sobre um perigo muito grande, o chamado materialismo. E aqueles que defendem a teologia da prosperidade, que falam sobre isso o tempo todo, eles são, na verdade, cristãos que têm no seu coração o desejo por materialismo. Entendem que pensam só apenas na vida material. Tá? Você já deve ter ouvido pregadores que falam o tempo todo sobre cura física, né, de doenças, falam o tempo todo de prosperidade financeira. Alguns chegam até ao disparate de falar que desde que ele conheceu a verdade sobre a teologia da prosperidade, ele começou a determinar as coisas para Deus, como se Deus fosse um garoto de recados dele, como se Deus fosse um mero empregado desse cristão superpoderoso, desse super crente, né? E então ele começa a determinar coisas, então Deus abençoa, e desde que ele aprendeu a fazer isso, eu conheço um certo missionário aqui no Brasil, famoso, com rede de televisão, que ele falou isso no livro dele. No livro Como Tomar Posse da Bênção. Ele disse que desde que ele descobriu isso, ele nunca mais pegou uma gripe sequer. Esse povo tem uma visão materialista. Ele acha que para ser abençoado, só com bênçãos materiais. Não é isso que a Bíblia ensina. A gente vai ver um pouco mais à frente sobre isso. Tá? Olha o que o filósofo Jean-Paul Sartre, conhecidíssimo filósofo Sartre, olha o que ele disse. O que é o materialismo, senão o estado do homem que se afastou de Deus? Ele passa unicamente a preocupar-se com os seus interesses terrestres. Então, se há afastamento de Deus, o homem passa a enxergar apenas as contingências aqui da terra, apenas o dia a dia da vida, as contingências do mundo. E, meu querido, isso é uma visão pequena do Evangelho. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 15, que a gente está estudando aqui hoje, no versículo 19. 1 Coríntios, se você está com a sua Bíblia aberta aí, eu estou aqui com a minha Bíblia corrigida fiel, já separei aqui os versículos, já anotei aqui no meu rascunho, para poder facilitar aqui na hora. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É coisa séria. Claro que Deus pode nos abençoar com bênçãos materiais. Ele muitas vezes faz isso. Mas entenda, a nossa esperança em Cristo não pode ser apenas nas bênçãos materiais. É muito pouco. Cristo tem bênçãos maiores para dar para a gente. A gente vai ver aqui. A gente vai chegar aqui no texto bíblico que fala quais são as
bênçãos que o Senhor tem separado para o seu povo, para a igreja do Senhor. Tá bom? A gente vai ver já já. Outra frase também de um cara chamado João Anderson Barbosa. Olha que frase interessante. O materialismo é um perigo. Vou repetir aqui. O materialismo é um perigoso fator que pode abalar a vida espiritual dos filhos de Deus, levando-os à avareza, tornando-os vaidosos, fúteis e extremamente egoístas. Tem povo que até para fazer oração faz uma selfie junto. Entendeu? Essa vaidade, esse egoísmo, isso é fruto também desse coração materialista. E o quanto isso desagrada o coração de Deus. Jesus mesmo disse que eu preciso colocar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas me serão acrescentadas. Eu não tenho que pensar em coisas materiais, em bênçãos materiais em primeiro lugar. Isso é secundário. É importante, mas o mais importante é que eu coloque o reino de Deus acima de tudo na minha vida. Eu sei que essa palavra não vai, talvez, agradar o coração de muita gente. Mas o que eu posso fazer é o que a Bíblia ensina. Eu não posso ensinar algo diferente do que a palavra diz. Então, eu quero mostrar para vocês, depois de quebrar a sua ilusão, depois de criar uma desilusão, talvez, para você, daquilo que você recebeu ao longo da sua vida cristã, de repente, você pode ter recebido uma pregação à luz da teologia da prosperidade que trouxe para você uma ilusão. Então, estou quebrando a sua ilusão agora, estou criando para você uma desilusão. Junta agora os cacos do seu coração e vamos ajustar as expectativas à luz da palavra de Deus. Qual deve ser a sua expectativa como cristão? Você que espera a sua vitória talvez há anos. Uma vitória é uma bênção que você espera há anos. Vamos ajustar as expectativas agora. Tá? O grande teólogo e pregador puritano Martin Lloyd Jones, o doutor em teologia Martin Lloyd Jones. Muito bons os livros dele, eu recomendo que você leia. Ele disse o seguinte: a função principal do Evangelho não é distribuir bênçãos, e sim de nos reconciliar com Deus. É para isso que Jesus veio ao mundo. Para nos reconciliar com o Pai, nos reconciliar com Deus. Essa foi a principal função dele. Fazer curas, milagres, ele fez, porque ele é abençoador, ele gosta de abençoar vidas. Mas isso são bênçãos secundárias, entende? Até pessoas que foram ressuscitadas por Jesus Cristo, como Lázaro, por exemplo, depois de um tempo ele voltou a morrer. Ele recebeu uma bênção local, uma bênção muito grande, aliás, que trouxe glória para Deus através da ação e do ministério de Cristo, do Filho de Deus. Mas entenda, Lázaro voltou a morrer, ele não está vivo agora, aqui na terra. Ele está vivo no céu, junto com todos os santos de Deus. O que eu quero mostrar para você é que a bênção maior, ela é perpétua e não é passageira. Com a própria palavra Natsai em hebraico já mostra para a gente a ideia de perpetuidade. Bênção à luz da Bíblia, ela tem durabilidade e ela é perpétua, ela é para sempre. Porque o nosso Deus é eterno, ele nos abençoa com a bênção eterna. Uma bênção pequena aqui e ali traz felicidade para a gente. Mas o próprio Jesus disse, você se alegra porque o demônio se submete a você, querido. Alegre-se porque o teu nome está escrito no livro da vida. A vida eterna é que deve ser o nosso maior motivo de alegria, porque é a nossa maior vitória. Salvação, vida eterna, paz com Deus, reconciliação com o Senhor. Não existe vitória maior do que essa. Reconciliação com o Senhor, porque ela tem validade eterna.
um carro do ano que alguém compre hoje, um jatinho particular, né, poder almoçar em restaurantes caros e chiques, isso não tem muita importância, querido. Para quem é cristão, não tem. Não tem importância. Porque isso é coisa passageira. Hoje você tem, amanhã pode não ter. Hoje você tem porque você é rico, amanhã você entra numa crise, você perde o que você tinha e você deixa de ser rico. Vai ter que lutar para comer pão com ovo todo dia, vai comer feijão, arroz e ovo para poder se sustentar. Entende o que eu estou dizendo? Alguém pode comer arroz, feijão e ovo e ainda assim ser mais do que vencedor, porque Cristo nos dá essa vitória. Agora sim, eu cheguei no texto que eu queria mostrar para vocês. Abra a sua Bíblia agora. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, a epístola da prisão, a epístola que Paulo glorifica a Deus, mesmo estando preso, tá, em correntes, muitas vezes até sendo maltratado, torturado naquela prisão. Olha o que diz em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo preso, acorrentado, ele está dando glórias a Deus, está bendizendo o nome de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele está bendizendo? Para você que não se achou ainda, Efésios capítulo 1, versículo 3. O qual, ou seja, Deus, né, ele se refere a Deus, bendito o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Repare alguns detalhes aqui desse versículo. Ele está bem dizendo quem? Deus, que é Pai de Jesus Cristo. É uma qualidade de Deus Pai. Por que ele está bem dizendo a Deus? Porque nos abençoou. Olha qual o tempo verbal. O verbo abençoar aqui está no presente, no passado ou no futuro? Você sabe, você conhece português. Está no passado. Nos abençoou. Isso já aconteceu. No original grego, a palavra que aparece ali está no tempo pontilhar. Já nos abençoou. E vai, constantemente abençoando. É uma ação que teve início no passado e ela continua tendo seus efeitos no presente. Essa é a ideia que tem aqui no texto. Deus já me abençoou no passado com o quê? Com o que ele me abençoou no passado, cujos efeitos permanecem na minha vida hoje? Ele já me abençoou com todas as bênçãos. Todas. Tudo é tudo. Todo é todo. Toda é toda. Não há falta de nada. Todas as bênçãos. De qual nível? De qual entendimento? Todas as bênçãos espirituais. Se eu já sou abençoado com as bênçãos espirituais, eu também posso desejar bênçãos materiais, mas elas não são o principal foco da minha vida. Entendeu? A principal vitória da minha vida é no final poder dizer como Paulo, que eu terminei a carreira, guardei a fé. Se eu consigo como cristão, no final, estar na bem-aventurança celestial e dizer que eu guardei a fé, meu amado, minha amada, essa é a minha maior vitória que eu posso ter. Não que eu vá tapar o brilho de algumas vitórias menores aqui na Terra, mas a principal vitória, o principal foco da minha vida tem que ser a vitória final, a vitória espiritual, quando eu chegar no céu. Vamos ver mais à frente o outro versículo que fala sobre o céu, tá? A vitória final no céu. Mas entenda, o texto diz claramente: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1, versículo 3. E agora, vou entrar na parte final do nosso estudo.
promessa de vitória final. Já que o meu foco principal é a vitória final, eu vou também contar com as bênçãos materiais menores aqui na terra. Eu vou contar com isso porque Deus me ama e quer me abençoar. Mas o meu foco tem que estar ajustado para o que realmente é importante, a minha vitória final. O que a Bíblia fala sobre isso? Tem uma frase interessante do Dr. Augusto Cury. Augusto Cury é um autor best-seller de livro de autoajuda, é verdade. Mas ele é um psiquiatra. Tá? Então, alguma coisa do que ele fala tem assim, um significado interessante. Dr. Augusto Cury. Eu recomendo que você leia dele uma coleção de 5 livros, chamado Análise da Inteligência de Cristo. Ele faz uma análise psicológica do ser humano Jesus Cristo. É muito interessante aquele livro. Lendo essa coleção, são 5 volumes, lendo essa coleção, eu redescobri o Jesus humano. Entendeu? É bem interessante a leitura, realmente vale a pena. Mas voltamos aqui à frase do que o Augusto Cury disse. Tá? Ele falou o seguinte: descobrimos nossa espiritualidade quando despertamos para a finitude da vida. Por isso, velórios nos fazem tombar no silêncio. É claro que isso aqui é de uma forma generalizada, né? Tem gente que, quando vai em velório, fica fazendo piada, fica tentando amenizar a situação difícil da perda fazendo piada. Isso não é adequado para um cristão, claro, né? Há de se respeitar aquele momento, aquele ambiente de luto da família que está enlutada ali. Mas o que eu quero dizer para vocês é, geralmente a gente percebe o quanto a gente precisa de ter uma vida espiritual com força, com vigor, robusta, né? Quando a gente se depara com a finitude da morte. Na hora que a gente morre, todas as bênçãos materiais, elas se tornam vazias. Entende? Quando acontece a morte, tudo isso perde o sentido. Riqueza, uma vida de facilidades, tudo isso perde o sentido. O que vale é o que eu levo daqui, que é o meu relacionamento com Jesus. Isso ninguém vai me tirar. Minha salvação é garantida, minha vitória final é garantida quando eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Se você não tem, você que está me vendo nesse vídeo, se você não tem, ainda há tempo, enquanto você está vivo, de você se colocar na presença de Jesus, como Senhor de sua vida, como Salvador de sua vida, e você ter acesso real à vitória daquilo que o Senhor lhe prometeu, não apenas as vitórias menores da vida, mas principalmente a vitória celestial, a vitória final. Eu estou dizendo para você que quando você tem um relacionamento com Cristo, que tudo vai bem daqui para frente, que você não vai ter mais problema nenhum. Você vai ficar rico da noite para o dia. Isso quem prega são falsos pastores. Todos eles que seguem a teologia da prosperidade. Não siga esses caras, por favor. Não siga esse pessoal, são falsos profetas. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus tem a vitória final para todo aquele que tem um relacionamento com Ele. Isso a Bíblia promete. Promessa bíblica. Tá? É essa vitória final que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 15, que a gente leu lá atrás, versículo 57. Graças a Deus por nos dar a vitória em Cristo Jesus. Que vitória é essa? A vitória final. O contexto fala sobre isso. Tá? A gente vai ler já o contexto um pouco mais abrangente. Tá? Já estamos chegando lá. Então, guarda essa frase do Cury, do Dr. Augusto Cury. A gente percebe a importância da nossa espiritualidade quando a gente, muitas vezes, se depara com a finitude da vida, com a realidade da morte. E o quanto essa realidade é triste. Abre a sua Bíblia, então. Vamos ver agora todo o contexto de 1 Coríntios 15. A gente vai ler do versículo 50 até o 57, tá? Eu prometo a você que já estou acabando com esse estudo, para não ficar muito cansativo, tá? Mas lembre-se, você tem acesso a todo esse conteúdo com muito mais abrangência nesse livro aqui, ó. Para você que chegou agora na live, é o lançamento oficial desse livro aqui,
no seu formato impresso. Vitória nos desafios da vida. Você vai ver tanto as vitórias nas contingências da vida, as contingências menores, desafios menores da vida, quanto principalmente o nosso foco voltado à vitória final oferecida por Cristo. Ok? Vamos lá. 1 Coríntios 15, de 50 a 57. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, vamos agora ler. Vou ler aqui diretamente na versão da revista da Almeida Corrigida Fiel. Ok? Tem mais gente entrando aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem está entrando. Temos aqui a Crica Diniz. Olá, Cristina. Tudo bem? Está da minha igreja. Um grande abraço. Temos aqui também, Josi Ramos, da minha igreja. Jô Santos. José Antônio, Cláudia Rodrigues, Célia Bernardino, pastor Cláudio Mendes, um grande abraço, pastor. Edna Luz, Décio Luiz da Costa, também um grande pastor amigo. Anderson Adede, também um aluno meu. Cristiano Furtado está de volta. Rosane Lopes, grande abraço a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui na minha live. É o lançamento desse meu livro aqui, Entre em contato, peça o seu, vai abençoar a sua vida. Se você, até hoje, até às 11h59, você entra na loja da Amazon.com.br e você pode baixar gratuitamente a versão digital do meu livro Vitória, os Desafios da Vida. O livro completo, de graça, hoje, na versão digital, na loja da Amazon. Não deixe de fazer isso para você ser abençoado, tá? Se você prefere ler o livro físico, aqui, entre em contato. Livro impresso, Vitória nos Desafios da Vida. Ok? Vamos voltar para a Bíblia aqui, 1 Coríntios 15, 50 a 57. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, e nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Versículo 55. Olha o brado de vitória que Paulo dá. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. O pecado é que nos agrilhoa para que a gente depois morra no final. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei de Moisés, que apontava o pecado. Mas olha só, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você consegue entender, perceber o contexto daquele versículo 57 que a gente leu no começo. Nessa live aqui a gente está estudando sobre a vitória à luz da Bíblia. Quero também dar as boas-vindas aqui, Estevão Soares, um grande abraço. Padilha Bignó, minha mãe querida, um grande abraço, mãe. Deus te abençoe também. Então escuta uma coisa muito importante aqui. A gente está estudando sobre a vitória à luz da palavra de Deus. A principal vitória que Paulo se refere aqui no versículo 57 de 1 Coríntios, capítulo 15, é a vitória da nossa condição
de pecadores. A vitória sobre a morte. A gente consegue uma vitória aqui, uma vitória ali, isso alegra o nosso coração, é bênção. Mas entenda, mesmo você recebendo vitórias, como Lázaro, que foi ressuscitado, recebeu a bênção da ressurreição, foi uma grande vitória. Mas ela foi passageira. Lembra que a gente estudou aqui que a palavra hebraica para vitória, nassá, significa, traz a ideia de perpetuidade, de algo que é eterno, que permanece para sempre. Percebe então aqui uma coisa importante. A principal vitória que a gente vai receber vai ser a vitória definitiva contra o nosso pior inimigo, é a morte. A Bíblia diz em Romanos 3 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se eu continuo pecando e não sou liberto desse pecado, no final eu vou colher a morte. A minha condição como ser humano me faz hoje estar sujeito à morte. Mas vai chegar o dia em que eu também vou glorificar, eu já posso glorificar a Deus hoje, como Paulo glorificou quando estava ainda na sua vida física, carnal, eu já posso glorificar hoje a Deus em Cristo Jesus, pela vitória sobre a morte que eu vou receber lá na frente. Olha que bênção que explode a nossa cabeça, e hoje não se é pregado isso. Hoje se fala só de bênção, de vitória material. E o povo fica repetindo igual papagaio. Agora só vitória, agora só vitória, agora só vitória. É tudo repetição de papagaio. Queridos, as pessoas se esquecem da maior promessa que Jesus nos fez. A vida eterna com Ele, o céu. A vitória final. No final de tudo, não importa carro do ano, não importa restaurante caro, não importa se eu tenho um jardim particular, se eu moro em mansão, isso tudo fica para cá. Tem uma amiga minha que fala assim, para que eu quero construir templo suntuoso na igreja, né? Depois que Jesus voltar, eu vou subir e vai ficar tudo para testemunho de Jeová. O mais importante, meu amado, o mais importante, querido, entenda, a nossa vitória, o nosso foco tem que estar na nossa vitória final. Nada contra você receber bênçãos aqui na terra, mas tudo contra se você prioriza as bênçãos terrestres e você não consegue focalizar no mais importante, que é a vitória final em Cristo Jesus. Está conseguindo perceber? A bênção que é você saber que no final de tudo, ainda que seja torturado, ainda que seja morto pelo Evangelho, mas no final de tudo, você ouvirá de Deus: vinde, benditos de meu Pai, para a herança que vos foi preparada desde a fundação da terra, desde a fundação do mundo. Não tem preço que pague essa vitória final. É a bênção pura que o Senhor nos dá. Entendeu? Concluído, portanto. A gente fechar aqui, então terminar a nossa live. Vou trazer um pequeno resumo aqui. A perspectiva bíblica para a vitória do cristão. Bênçãos espirituais, primeiramente. Principalmente. O reino de Deus é em primeiro lugar. Tá? Bênçãos materiais, ocasionalmente. Nem sempre você vai poder receber as bênçãos materiais que você deseja. Muita gente, no Antigo Testamento, em Hebreus 11, fala isso. Muitos patriarcas da fé judaica morreram sem verem o cumprimento da promessa que Deus fez. E nem assim eles foram considerados perdedores. Se você for parar para pensar, segundo os critérios da teologia da prosperidade, essa maldita teologia da prosperidade, Cristo seria considerado perdedor porque ele morreu do modo como morreu.
Paulo e todos os apóstolos, torturados, perseguidos e mortos, foram perdedores também? Porque não tinham riqueza? Pelo contrário, Paulo mesmo disse, aliás, Pedro disse isso para o cego que estava à porta do templo. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Percebeu? Porque não tinha prata nem ouro, mas ele tinha o poder de Deus atuando naquele momento. Quantas vezes a igreja hoje, a igreja evangélica hoje, tem buscado prata e ouro, mas perdeu a dimensão do que é o poder de Deus para chegar para um enfermo e dizer, levanta e anda. E de fato é levantar e andar. E não usar de subterfúgios. Como eu ouvi uma vez num rádio, uma rádio, dessas rádios comunitárias, que o pregador começou a falar ali no rádio, fazer aquele estardalhaço todo, e falar, agora você que está aqui, você que está aqui na rádio, né, tinha uma pessoa coxa lá na rádio, né, de cadeira de rodas, um cadeirante. Ele então fez uma oração lá, cheia de estardalhaço, ele falou, agora levanta e anda. Aí então, passa-se alguns segundos e ouve um barulho assim, ó. Barulho pesado assim, e depois uma mulher fala lá atrás, e ele caiu. Porque não foi curado, não foi abençoado. Ali não tinha o poder de Deus atuando. Faltou a autoridade do Espírito. Quantas vezes a gente também peca porque não tem a autoridade e a ousadia de fazer algo que Deus quer que a gente faça. Mas, meu irmão, não perca o foco. O teu principal foco são as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Isso está no passado. Deus já te abençoou. Você não tem que correr atrás disso. Deus já te deu. Já é seu. Só toma consciência disso e toma posse. Porque já é seu. As bênçãos espirituais já são suas. Percebeu agora? Deus se preocupa com o ser humano como um todo. É uma outra conclusão que a gente pode chegar. Isso no entendimento acadêmico chama-se preocupação holística. Deus de fato se ocupa com o ser humano como um todo. Corpo, alma, espírito, mente, emoções, entende? Então Deus está interessado em te abençoar de modo completo, de modo holístico, envolvendo a sua vida toda. Tá? Então, quando você coloca isso em mente, você sabe que você pode confiar nele para te abençoar. Você não precisa ficar desesperado correndo atrás de bênção, fazendo campanha disso, campanha daquilo. Isso é bobagem, isso é antibíblico. Você só precisa servir a Deus. Só isso já está de bom tamanho. Porque só servir a Deus do jeito que Ele quer que você sirva, só isso já vai te dar um trabalhão, querido. Ou você acha que é fácil servir a Deus? Se você acha que é fácil realmente ser cristão e servir a Deus do modo dele, você está achando que você é cristão, mas você de fato não é. Porque você está sendo cristão de modo errado. Ser cristão é difícil, ser cristão dói. Às vezes machuca. Você tem que matar o seu ego todo dia. Para você ser cristão aos moldes do que Cristo quer. Carregar sua cruz, ó. Carregar sua cruz. Negar-se a si mesmo e carregar a cruz. Isso não é fácil, tá? Então, Deus quer te abençoar assim por inteiro. A mim, a você, a todos os que são dele, que pertencem a ele. Ele tem o compromisso de abençoar por inteiro. Então não vai te faltar nada. Deus vai te abençoar. Se você o serve de verdade, não lhe falta nada. Isso é promessa bíblica. Não vai faltar pão. Não vai faltar um teto para você morar. Não vai faltar roupa para você vestir. Talvez falte sua casa de veraneio. Deus não tem compromisso em dar casa de veraneio ou dar o carro milionário para alguém. Isso aí é bobagem que o pessoal fala. Bobagem que eles falam. Entendeu? Entenda uma coisa. Deus tem um compromisso, sim, em suprir todas as necessidades dos seus filhos. Mas não trazer luxo. Luxo não. Necessidade é uma coisa, luxo é outra. O compromisso de Deus é te abençoar em todas as suas necessidades. Entendeu? Continuando aqui, ó, para a gente fechar.
Porque ele tem a preocupação holística com a gente, ele tem prazer em nos dar vitórias nas pequenas contingências da vida. O título do livro, Vitória nos desafios da vida. Cada desafio, seja uma doença, seja um desemprego, Deus tem prazer de dar vitória. Você precisa colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E essas bênçãos vão te seguir naturalmente. Você não precisa ficar desesperado para receber bênçãos. Elas vêm de forma natural. Entendeu? É natural para você. Nossa verdadeira vitória, portanto, é a ênfase que a gente tem que dar, é a vitória final, vitória espiritual nos lugares celestiais. Amém? Então, quero fechar aqui com Filipenses, capítulo 3, versículo 20. É o último versículo que a gente vai ler, já terminando o nosso estudo de hoje.